O que você diria se eu te contasse que, pela primeira vez na história da Fórmula 1, um piloto conseguiu reverter uma punição aplicada pelos comissários, e que essa decisão pode estar prestes a revolucionar completamente o sistema de arbitragem da categoria mais importante do automobilismo mundial? Pois é exatamente isso que acabou de acontecer, e as consequências podem ser muito maiores do que você imagina. Carlos Sainz, o piloto espanhol que agora defende as cores da Williams, acaba de protagonizar um momento histórico na Fórmula 1. Durante o Grande Prêmio da Holanda, em Zandvoort, Sainz recebeu uma punição de 10 segundos mais 2 pontos na carteira por um incidente com Liam Lawson, da Racing Bulls. Na ocasião, o espanhol tentou uma ultrapassagem por fora na curva 1, mas acabou colidindo com o carro do neozelandês quando este se moveu para a esquerda no meio da curva. Os comissários entenderam que Lawson tinha o direito à curva por estar à frente no ápice e puniram Sainz. Mas aqui é onde a história fica interessante. A Williams não se conformou com a decisão e protocolou um protesto formal. E pela primeira vez em muito tempo, os comissários aceitaram revisar uma decisão já tomada. O resultado? A punição de Sainz foi parcialmente revertida. Os 2 pontos na carteira foram retirados, embora a posição final tenha permanecido a mesma, já que ele estava a mais de 10 segundos atrás de Lawson. Mas o que realmente importa aqui não é o resultado da corrida, e sim o precedente que isso cria. Sainz não poupou palavras ao classificar essa decisão como um momento de virada para a categoria. Segundo ele, essa foi a primeira vez que conseguiu apresentar novas evidências e ter uma audiência aceita. Em outras equipes, tentativas similares sempre foram negadas. Isso mostra que existe um mecanismo de revisão e que finalmente pode ser usado quando necessário. O que torna essa vitória ainda mais significativa é que Sainz atua como diretor da Associação dos Pilotos de Grande Prêmio, ou seja, essa não é apenas uma conquista pessoal, mas um avanço para toda a categoria. Mas será que isso é suficiente para resolver os problemas crônicos da arbitragem na Fórmula 1? A resposta, segundo o próprio Sainz, é não. O piloto espanhol foi direto ao apontar o que considera o maior problema da categoria: a falta de comissários permanentes. Atualmente, os comissários são voluntários que trabalham apenas em corridas específicas, não acompanhando todo o calendário de 24 etapas. Isso gera inconsistências gritantes nas decisões, deixando pilotos e equipes completamente perdidos sobre o que é permitido ou não em pista. Para ter uma ideia da gravidade do problema, imagine se um campeonato de futebol tivesse árbitros diferentes a cada rodada, sem nenhuma comunicação entre eles. A proposta de Sainz é clara e objetiva. Pelo menos 2 dos 3 comissários deveriam ser permanentes, com apenas um rotativo para fins educacionais e de imparcialidade esportiva. E quando questionado sobre o custo dessa medida, o diretor da Associação dos Pilotos de Grande Prêmio foi categórico. Não deveria importar quem paga, já que existe dinheiro suficiente no esporte para custear esses salários, da mesma forma que existe para pagar todos os outros profissionais envolvidos. É uma crítica dura, mas justa, considerando que a Fórmula 1 movimenta bilhões de dólares anualmente. Mas mesmo que essa mudança aconteça, Sainz acredita que ainda há muito trabalho a ser feito. As diretrizes atuais de corrida, criadas para trazer mais clareza às decisões, não estão funcionando como deveriam. Alex Albon, companheiro de equipe de Sainz na Williams, chegou ao ponto de admitir que ainda não sabe como correr adequadamente sob essas regras, e isso deveria ser um sinal de alerta para todos. Se um piloto experiente como Albon, que está na categoria há anos, não entende as regras, o que dizer dos novatos que chegam ao grid? O problema, segundo Sainz, está na própria natureza das diretrizes. Elas são exatamente isso: diretrizes, não regras absolutas. Não existe uma norma que proíba ultrapassagens por fora, mas existe uma diretriz que sugere que quem tenta essa manobra
tem maior probabilidade de ser punido em caso de acidente. A questão é que cada situação é única, como demonstrou exatamente o caso de Zandvoort, onde o piloto de dentro perdeu o controle e causou o incidente. Essa ambiguidade cria um ambiente de incerteza que prejudica o espetáculo e frustra os envolvidos. Sainz foi honesto ao revelar que, dentro do carro, não pensa nas diretrizes. Ele corre baseado em 20 anos de experiência, memória muscular e senso de corrida limpa e justa. E quando há um toque ou acidente que ele sabe não ter causado, confia no bom senso para resolver a situação. Mas será que o bom senso ainda tem lugar na Fórmula 1 moderna? Essa é uma reflexão que vai muito além do automobilismo, tocando em questões fundamentais sobre como regulamentamos esportes de alta performance. Essa situação expõe uma contradição fundamental na categoria. Por um lado, a Fórmula 1 se orgulha de ser o ápice do automobilismo, onde os melhores pilotos do mundo competem no mais alto nível, com tecnologia de ponta e investimentos milionários. Por outro, o sistema de arbitragem ainda funciona de forma amadora, com comissários voluntários tomando decisões que podem influenciar campeonatos milionários. É como se você tivesse os melhores chefes do mundo cozinhando, mas com críticos gastronômicos diferentes avaliando cada prato, sem nenhum critério padronizado. O caso Sainz pode ter aberto uma caixa de Pandora. Se outros pilotos começarem a questionar decisões e conseguirem reversões, o sistema atual pode entrar em colapso total. Imaginem Max Verstappen, Lewis Hamilton ou Charles Leclerc protocolando recursos a cada punição controversa. A categoria viraria um tribunal permanente, com mais tempo gasto em salas de audiência do que em pista. E considerando a intensidade do calendário atual, isso seria simplesmente inviável. Mas talvez seja exatamente isso que a Fórmula 1 precisa. Uma crise que force mudanças estruturais definitivas. Porque o atual sistema não está funcionando para ninguém. Pilotos estão confusos, equipes estão frustradas e os fãs estão perdendo a paciência com decisões que parecem variar de acordo com a fase da Lua. A credibilidade da categoria está em jogo, e isso afeta desde a audiência televisiva até os contratos de patrocínio. A pergunta que fica é: a FIA terá coragem de implementar as mudanças necessárias ou vai continuar empurrando o problema com a barriga até que uma situação ainda mais grave exponha definitivamente as falhas do sistema? O precedente está criado, a pressão está aumentando e algo precisa mudar. A Fórmula 1 merece um sistema de arbitragem à altura de sua importância e sofisticação. E os fãs merecem decisões consistentes, justas e transparentes. O que você acha dessas mudanças propostas por Sainz? Concorda que comissários permanentes resolveriam os problemas de inconsistência? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma análise sobre os bastidores da Fórmula 1. Porque enquanto os pilotos correm em 300 km por hora, os debates sobre o futuro da categoria estão apenas começando.